debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor meu Deus, aqui está a Tua palavra nos falando sobre tempo, propósito para todas as coisas. E Salomão, naturalmente, usando as coisas mesmo práticas da vida, fala neste capítulo sobre esse tempo, o propósito. Há tempo para todo o propósito determinado aqui na terra. Senhor, ajuda-nos a vivermos a cada tempo da nossa vida como cristãos. Que hoje seja o tempo, a hora daquele oprimido ser libertado, daquela alma eleita tomar conhecimento que ela é salva e redimida pelo sangue de Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo. Se é o tempo da cura de alguma enfermidade, se é tempo do batismo do Espírito Santo, é tempo do Senhor tratar individualmente com uma irmã, com um irmão. Senhor, que isto seja feito segundo a Tua vontade. No nome santo de Jesus Cristo, nós Te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo, Cristo, cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, a sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus, Senhor, cordial louvor. Amém. Estamos numa linha de pensamento sobre o tempo. Agora, vamos deixar, como sempre, que Deus possa nos falar da forma que Ele quiser. Tão somente preste atenção, entre no Espírito da palavra, porque mesmo sem você sentir coisa alguma, ela tem feito, ela está fazendo, ela fará algo por você, mesmo sem você sentir, sem perceber. Em São Lucas, capítulo 1, verso 57, está escrito uma coisa que está relacionada com a gestação da mulher e com o parto. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz,
e teve um filho. E no mesmo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, verso 6, está escrito que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Isto se referindo a Maria. Bom, você que é mãe sabe disto, que chegou o tempo de dar à luz a seus filhos, cada um por sua vez. Chegou o tempo. Agora, se alguém provoca um nascimento antes do tempo, aquilo é chamado de aborto, o que é provocado muitas vezes criminosamente, conscientemente e outras vezes inconscientemente. Às vezes um estado mesmo de saúde da mulher, uma condição física, pode permitir um aborto contra a sua vontade, contra seu desejo. Um susto muito grande, um choque, não é? Um acidente. Isso pode provocar uma coisa que não é agradável nesse sentido. Por quê? Forma um nascimento prematuro. É uma coisa antes de tempo. E tudo que é antes de tempo não deve nos interessar. Isso não deve nos interessar, porque não é muito bom. Até mesmo a fruta temporã não é como a fruta no seu tempo próprio. E nós somos como árvores, diz a Bíblia. E o salmista diz que o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo próprio. E você conhece fruteiras, umas que produzem aí pelos 3, 4 anos, 5 anos depois que foi plantada. Isso falando da planta original, não falando do híbrido, do enxerto. Falando da maneira que Deus fez aquela semente original. O profeta, ele sabia melhor do que qualquer um de nós que a superpovoação do mundo exigiria também uma hibridização, o avanço da tecnologia, arados e tratores e tudo. Ele sabia disso, mas nem por isso ele ficou a favor disso. Ele sempre ficou a favor do original. Melhor do que ele, ninguém sabia disso. Mas ele disse: eu não gosto de nada híbrido, nada artificial. E nenhum cristão pensa numa coisa artificial. Por isso nenhuma mulher cristã genuinamente, ela quer ter uma apresentação artificial. Ela se apresenta como ela é. Mas o importante é que, chegando o tempo próprio, a mulher dá à luz o filho de uma maneira normal. Então é um parto normal, começando pelo tempo. Os 9 meses, de uma forma geral, 9 meses. Então é o que se pode chamar de um parto inteiramente normal, que é precedido pela bolsa, pela água, depois vem o sangue e logo a vida, a criança. Isso falando de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. São 3 etapas que têm que operar na vida da pessoa, nesse nascimento espiritual. Agora, Salomão está falando, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vamos para uma lembrança escriturística sobre Esther. Vocês que estão familiarizados com o livro de Esther, podem pensar nisto, que aquele rei, segundo a lei dos medos persas, ele tinha o tempo certo da mulher entrar ali na sua recâmara. E está escrito que
ele tinha uma rainha chamada Vastis, ou Vastes, e no tempo certo de entrar, ela não quis entrar. Então, segundo a lei, ela foi lançada fora, ela foi repudiada, porque chegou o tempo de entrar e ela não entrou. Então, vocês conhecem a história. Pelo propósito de Deus, num tempo segundo o propósito de Deus, Esther, que era uma judia, foi eleita pelo rei para ser sua esposa no lugar daquela que rejeitara o tempo de entrar na sua presença. Vamos caminhar por aqui, com calma. Então você vai ver o contraste já. Com Esther já aconteceu o contrário. Não era tempo de entrar na presença do rei. E ela foi na presença do rei, ela entrou na presença do rei. Fora de tempo. Mas isto aí, então, está causando choque com o pensamento que há tempo para todas as coisas. Vamos ver aqui em Esther, vocês acompanham apenas ouvindo. Em Esther, capítulo 4, versículo 10 ao 14, o que vamos ver sobre isso? Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, então você se lembra de véu adentro, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Você conheceu então? Ela sabia como rainha a lei sob a qual ela estava, e ela ia infringir aquela lei ousadamente. Veja só o que aquela mulher ia fazer. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que se tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo... Então Salomão disse: há tempo de calar e tempo de falar. E Mardoqueu aqui está como um tipo do Espírito Santo. Isto já nos informa que não era tempo para o rei, mas era tempo para Deus. Que ela entrasse na sua presença e falasse. Você vê aquela mulher que ganhou aquele marido incrédulo? Chegou o tempo, chegou a hora. E por falar muito fora de hora, as pessoas se perdem. As maiores confusões que geram na vida, nos lares, é porque fala demais e fora de hora. Esse falador nunca conserta a sua família. Essa faladeira nunca conserta seus filhos. Nunca vai consertar. Veja aqui. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, porque de fato eu vou enfrentar a morte. Mas se ela não entrasse, haveria morte do mesmo jeito, e de uma forma pior. Vai, ajunta todos os judeus, veja o desespero dela, todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei
ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Agora, veja aqui, capítulo 5, verso 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com um cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Ali foi o tempo de Deus que operou. Aleluia! Ela foi uma heroína da fé. Ela foi uma heroína judia. E você leia, familiarize-se agora com este livro, Ester. Tenha conhecimento dele. Veja, que coisa linda, que coisa profunda, que coisa tremenda, que coisa interessante. O problema era simplesmente cruciante. Talvez não tenha uma pessoa aqui nesta noite que esteja na circunstância que aquela mulher esteve. Aquilo significava morte, mas aquele foi o tempo de Deus. Foi o tempo de Deus que operou. Então, não há entendimento para aquilo. Ela estava rompendo uma lei, mas como era impulsionada por uma força que estava acima daquela lei, então ela entrou. E o cetro, quando o rei se agradava da pessoa que tinha entrado no pátio interior, então ele tinha um cetro de ouro. Ele levantava o cetro. Aquele cetro, você preste atenção porque você precisa da mensagem. Então o cetro era levantado. Agora, se ele não levantasse o cetro, não adiantava choro, não adiantava oração, não adiantava clamor nenhum. Morria mesmo. Irmãos, deixa por conta de Deus a maneira de falar os corações. Então, Ester entrou numa hora que não parecia a hora própria aos olhos humanos, naturais, mas era própria para Deus. E ela se jogou de corpo e alma naquela ação que Deus estava dirigindo. Então aquilo foi o selo. Vocês que conhecem a história, o livro de Ester, então já estão entendendo tudo. Nós vamos seguir adiante. Nós vamos pegar aqui em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ó, que grande promessa temos aqui para esta era, para os crentes. Ser guardado, ou sermos guardados, porque ela se endereça a nós também. Sermos guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas sob quê? Sob qual condição? Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei. Irmãos, não guardar, o não guardar com paciência o tempo, a hora de Deus, é que tem matado as pessoas, é que põe crentes com a cabeça tonta para lá e para cá, alvoroçado. É justamente isso, é a falta da paciência para com a palavra, para com Deus, com o próprio Deus. É certo que Deus tem dado muitas coisas para nós, e é certo que Ele sabe melhor o que nós precisamos. Não é tudo que nós pedimos que Deus vê que nós precisamos. Não é tudo que nós queremos que Deus fará, para começar. E nós, então,
nos pomos de uma maneira em relação a Deus que parece que vivemos em atrito. Somos uns pedintes, somos somente pessoas que estão querendo sugar. Não. O profeta dizia para o seu filho Billy, Deus sabe melhor. Não é tudo que nós queremos, por melhor que seja aquilo, que Deus quer. E às vezes a gente estabelece um bom propósito e quer aquilo, e enquanto Deus não responde, enquanto Deus não faz aquilo, ou enquanto nós não fazemos aquilo, nós estamos em atrito, estamos sofrendo, estamos desgastando, estamos nos acabando, até que Deus, sob uma vontade permissiva, então permite aquilo. Porque é tempo de nós orarmos ao Senhor e encomendarmos aquela coisa ao Senhor e descansarmos, até para vender uma casa. O profeta ensinou. Aquela família disse: irmão Branham, nós temos até jejuado sobre a venda da casa e não conseguimos vender. Ele disse: se vocês têm feito isso, então descansem, não falem mais nisso, não façam mais nada. Descansem. Se vocês já têm orado, já têm jejuado sobre o assunto, encomende a Deus, esqueçam-se disto. Você já viu que quando a pessoa quer um negócio, ela rola na cama a noite toda e ela vê o telhado, vê do piso ao telhado, e ela vê o carro, e ela vê o volante, e ela vê e faz besteira depois. De qualquer maneira, tem que fazer aquele negócio. O negócio está dando para trás e está difícil e coisa e tal, e ela está querendo, vai até fazer. E quando quer mudar também, ninguém segura. E assim por diante. Dá uma inquietação na pessoa, dá uma coisa esquisita na pessoa, e não para com a casa, e não para com o carro, e não para com nada, e ela fica inquieta. É uma pessoa inquieta. Bom, essa é apenas uma aplicação. Como guardaste a palavra da minha paciência? Agora, o que ele quer dizer com palavra de minha paciência? Em Hebreus 6, 13, 15, está escrito: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Mas ele tinha que esperar no tempo do cumprimento daquela promessa. Então o profeta diz que Sara pegou a sua criada, muito formosa, e deu para Abraão, e diz: ela tem a criança nos meus joelhos, aqui no meu colo, então esse é o filho. Esse é o filho que Deus quis nos dar. Isso era uma coisa, diz, ele veio um filho selvagem. Aquilo produziu um Ismael, um selvagem, que está aí até hoje no calcanhar de Israel. É, na verdade, filho de Abraão, mas com escrava. E foi uma coisa que Sara ajeitou, porque sendo estéril não dava filho para Abraão. E você sabe como isso era lá naquele tempo. É a mesma coisa até hoje. O que há hoje muito é perversão, somente isso. Mas a mulher sofre tanto quanto qualquer outra sofria no tempo passado, a falta de filhos. Ela sofre inconscientemente. O seu metabolismo, o seu corpo, o seu físico, o seu sistema nervoso sofre aquilo. A falta de não ter gerado filhos. Isso é criação, isso é Deus, é a constituição dela. Então ela ajeitou a coisa. Então está aqui a formosa Agar. Mas não era aquilo que era a promessa de Deus. Ela fez uma coisa fora de tempo, ajeitou uma coisa e trouxe um filho, embora sendo de Abraão, selvagem.
Se eu pudesse pensar nisso em todas as ocasiões da minha vida. Se você pudesse pensar nisso em relação a casamento, quantas pessoas pensam, se eu conhecesse, dada a experiência que tem de obedecer toda a palavra de Deus desde que conheceu. Essa pessoa rebelde, se conhecesse, ela teria feito a mesma coisa, mas essa pessoa que desde que conheceu só vem obedecendo, ela diz, se eu conhecesse uma mensagem desta, se eu tivesse ouvisse isto como eu ouço hoje, quanta desgraça eu teria evitado na minha vida, por precipitação. Sara precipitou a coisa. Aquele não era o propósito de Deus. Aquele não era o meio de Deus. Então Deus veio a Abraão e fez uma promessa. E no tempo certo, ela deu à luz um filho. Agora, mesmo depois disto, você note que não foram apenas 9 meses após a promessa que eles tiveram de esperar. Foi como que 25 anos depois da promessa, e ficando cada vez mais velho, de 75 para 100 anos de idade. E ela de 65 para 90 anos. Para depois então serem transformados e agora ela conceber e esperar os 9 meses para chegar o tempo de dar à luz a Isaac. O profeta pergunta, senhores, é este o tempo? E eu pergunto, igreja, é este o tempo? Não podemos chegar a um ponto desse da mensagem sem lembrarmos disto aqui. Fazendo desta forma é que nós temos muitos líderes selvagens dentro da mensagem. Doutrinas abortando o milênio, doutrinas abortando as coisas, a vinda do Senhor. Mas a noiva, a esposa de Cristo, queira ou não queira, sofrendo ou não, rindo ou chorando, ela tem que aguentar o tempo exato. É o tempo exato. Não adianta careta, frangir a testa, não adianta andar de joelhos, sangrar os joelhos, não adianta nada. Tem que ter o tempo certo. É o tempo. E ela saberá guardar esse tempo com paciência. Como Abraão, porque ela é filha de Abraão. Porque Cristo, sendo a posteridade de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Por Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa semente prometida a Abraão é justamente a semente espiritual. Mas vamos ver aqui só mais uma coisinha. Vamos ver, porque quando Deus fez a promessa, quando é tempo, quando, isso está falando de tempo, não é? Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou a si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. O Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós. É dada a nós. Esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. Esperar pelo cumprimento do que você tem lido, tem ouvido das promessas do Senhor, você tem que ter paciência como Abraão. E quem tem paciência nunca arranja doutrinas, nunca faz isto, nunca precipita a coisa, porque, irmãos, é tão difícil esperar, e a gente se põe até nervoso certas horas de estar esperando, e vem até vontade de arranjar uma coisa. Mas esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. Ele esperou como vendo aquele que é invisível. Ele foi paciente
E assim a palavra finalmente foi cumprida. Quer dizer, chegou o tempo dela ser cumprida. E o que Sara arranjou? Um selvagem. Que por fim ela teve que botar a mulher para fora de casa com a criança. Teve que mandar embora. E foi aquela dificuldade tremenda. Ela só criou problema. A sua impaciência só criou problema. A sua impaciência só vai arranjar problemas difíceis, insolúveis. Até hoje a precipitação de Sara está aí, como um espinho no calcanhar de Israel. Salva, redimida, está certo. Glória a Deus. Nossa irmã, aleluia. Mas vejam aqui, ele esperou como vendo aquele que é invisível. Ele foi paciente, e assim a palavra finalmente foi cumprida. Este é o modo pelo qual Deus ensina paciência a seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas... Eu estou pregando cura divina, hein? Estou pregando aqui cura divina. Daqui a pouco você acha que é minha mão que cura. O que te cura de todos os modos é a palavra de Deus. Este é o modo pelo qual Deus ensina paciência a seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, no mesmo instante que vocês orassem, vocês nunca aprenderiam a paciência, mas se tornariam ainda mais impacientes com a vida. Todas as pessoas que recebem o chinelo no pé, elas são nervosas, são bravas. É uma força de expressão. Um copo d'água na mão, tudo na mão, tudo na mão. Esse camaradinha que cresceu com tudo na mão, ele não dá um bom homem. É difícil. Irmãos, deixe-me mostrar-lhes esta verdade ainda mais claramente em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando foi tentado, ofereceu a Isaque. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Eis aí, Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que logo que oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, que não poderia haver uma tentação. Ah, sim. Mas aqui é dito que Abraão foi tentado depois que ele recebeu a promessa. Justamente isto está sendo confirmado. Isto é exatamente correto segundo o salmista, referindo-se a José. 105:19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Deus nos deu promessas excessivamente grandes e preciosas. Ele tem prometido cumpri-las. Ele o fará. Mas do tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas. Porque somente na paciência possuímos a vida. Então Pedro disse, possuindo as vossas almas na paciência dos santos. Oh, mas isso aqui é grande demais, é profundo. Isso não deveria te fazer gritar, mas te pôr assim com uma sensação de prazer por dentro. Certo? Mas do tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos a vida. Somente na paciência possuímos a vida. Somente com a paciência nós podemos possuir a vida. Que Deus nos ajude. Agora, espera um pouquinho. Um momento de maturidade diante do Senhor, num culto como este. Vamos refletir, como se fosse orando. Que Deus nos ajude a aprender esta lição, assim como sabemos que o povo da sexta era aprendeu a paciência. Lemos a história das vidas desses grandes cristãos,
Que grande contraste vemos entre suas vidas e a nossa, porque eles eram tão pacientes e quietos, e hoje somos tudo menos vencedores na super impaciência e na pressa. Irmãos, o que é isso? A gente toma um avião lá em São Paulo, 4h30 eu tomei o avião, e no meio da estrada eu achei que a viagem estava demorando. Minha avó tinha que levantar cedo, minha mãe, eu. Minha irmã foi criada assim também, e muitas foram criadas assim. Mas nem fogão de acender com fósforo elas não querem mais não, porque dá trabalho, tem que pegar o fósforo e riscar. E elas estão com uma super paciência, porque quase não tem que fazer nada, tudo automático. Aperta o botão, acende a luz. A gente tinha que botar querosene na lamparina, ia ler um capítulo, 2, aprender salmos com a vovó. Eu não falo isso para gracejo, mas é uma verdade. E as pessoas duravam 80, 90, 100 anos. E essa era de botões estão morrendo na média de 32 anos. E esta é a era moribunda da impaciência. E o povo não pode conhecer o tempo de Deus. A que hora estamos vivendo, igreja? Igreja, que tempo é este? A nós outros temos de esperar no tempo de Deus. O profeta diz, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz aqui no parágrafo 23, e eu creio que todas estas coisas têm um tempo de espera. Porém, é um tempo de espera para que a Escritura seja cumprida, que tudo esteja corretamente em ordem, para o cumprimento da palavra. Algumas vezes nos impacientamos como meninos. A excitação nos faz adiantar e isso tão somente atrasa a obra. E temos que esperar então para que a obra chegue a seu tempo de cumprimento. O ver. Temos que esperar então para que a obra chegue a seu tempo de cumprimento. Quando chegou o tempo do Messias vir a primeira vez, ele encontrou um colo, ele encontrou um ventre, ele havia preparado aquela moça para nascer, vir à terra através dela, fertilizar aquele óvulo e tomar forma no seu ventre e nascer Emanuel. Ninguém pôde impedir o esfriamento das coisas, o tempo que Deus não tinha falado. Ele ficou 400 anos sem falar, sem profeta. Mas quando chegou o tempo exato de cumprir o que Isaías vaticinara, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, chegou o tempo, como diz o profeta, não tente consertar o relógio de Deus. O reloginho de Deus está certinho. Ele não está atrasado nem adiantado. Simplesmente tenham paciência. Esperem com paciência. Ninguém ficou sabendo. Salve, agraciada. O Senhor olhou para ti e você foi escolhida. Ele encontrou uma para a sua primeira vinda. Ele encontra uma para a sua segunda vinda. Ele tem encontrado. Porque isso estava no propósito dele. O que temos de fazer então? Você sabe, se nós nos impacientamos como meninos, a excitação nos faz adiantar e isso tão somente atrasa a obra. E temos que esperar então para que a obra chegue a seu tempo de cumprimento. Devemos somente mover-nos reverentemente, ter o propósito no coração de estar disponíveis para Deus. Propósito no coração, cumpre-me segundo a tua palavra.
somente isto, não tem que estar perdendo a cabeça, ficando doido ou doida. Tem alguma coisa errada com esse espírito. Você conhece o teu coração, você conhece a tua disponibilidade, você está disponível para Deus, e há um propósito no seu coração, intimamente, de que Deus poderá fazer o que quiser com você, e da maneira que Ele quiser. Mas nós nos confundimos muito quando nós traçamos planos para Deus, traçamos planos de conversão dos nossos filhos, traçamos planos de conversão uns dos outros, e planos evangelísticos, etc, etc. E traçamos ministérios para nós, e traçamos coisas assim, e queremos confinar Deus dentro dos nossos planos. Vejam aqui. Devemos somente mover-nos reverentemente. Você quer, assim diz o Senhor? Você quer ouvir a voz de Deus? Então devemos nos mover reverentemente, ter o propósito no coração de estar disponíveis para Deus, se Ele nos quiser usar nisto ou naquilo outro. A disponibilidade para aceitar o que o mercado expõe é tão natural. Cada mês acrescenta a despesa da casa porque aparece uma coisa nova. A disponibilidade de aceitar as modas é uma disponibilidade íntima, não há nenhuma rejeição. É um coração pronto, aberto, pronto para aceitar tudo que expõe, tudo que oferecem, tudo que propagam. Mas com esta esposa é o contrário. Ela está com o coração disponível, na verdade. Ela tem um propósito, e ela anda reverentemente, ela não anda se complicando, se mesclando, ela não anda se enredando com palavras, com negócios e coisas assim, como Paulo ensina. Aquele que milita não se embaraça. Mas eu quero repetir isso. Devemos somente mover-nos reverentemente, ter o propósito no coração de estar disponíveis para Deus. Você entendeu o que é isto? Você entendeu? Aleluia. Ó Senhor, eu estou aqui disponível a Ti, Senhor. Eu não quero me embaraçar, ó Deus. Ter o propósito de coração, de estar disponível para Deus, se Ele nos quiser usar nisto ou naquilo outro, porém esperar até que Ele abra a brecha, porque Ele tem que ir à nossa frente. A pessoa que ataca a ermo, ela não tem uma experiência de liderança de Deus. Davi, indo à batalha aquela noite, ele estava preocupado por essa batalha, ele se lançou sobre umas balsameiras até que ouviu o Senhor entre as folhas frente a ele. Então ele saiu com valor, porque sabia que Deus lhe estava guiando. E se nós fizéssemos isso, irmãos, conhecendo que a batalha virá, porém temos que esperar, ver a mão de Deus frente a nós, abrindo caminho. Abrindo caminho. Concluindo com isto aqui, em Pérgamo 57. Os que estão na noiva é que formam a noiva. É a noiva, portanto. Fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio, calados. Ou eles têm assim diz o Senhor, ou então ficam calados. Eles sabem que tem de ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim agora ele opera na noiva e através dela.
ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora. Mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para este tempo específico. Oh, mas isto é tão claro, é tão tremendo, tão importante. Entrar no interior do átrio, do pátio do rei, fora de tempo, era morte. E você sabe que entrar véu adentro sem o sangue significava morte, sem a condição, sem ser o sumo sacerdote, sem ter mesmo o sangue, o sacrifício que agradasse a Deus. Aquilo significava morte. Agora hoje ficam mortos os que estão fora desse pátio, deste átrio, deste véu adentro, deste lugar, desse pátio interior, lá de dentro, lugar do rei. Agora, que tempo você deveria ter entrado? Em que tempo você deveria ter entrado nas promessas? Sentir-se enquadrado nas promessas de Deus que Ele já fez, que Ele já prometeu em relação às coisas que hão de ser. Igreja, que hora estamos vivendo? Que tempo é este, senhores? Mas Ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que Ele deixou para este tempo específico. Fiquemos de pé. Senhor, podemos lembrar que houve um tempo em que Lázaro estava comendo das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas logo veio o tempo que ele estava no seio de Abraão. E o rico estava agora no Hades, desejando que Lázaro pelo menos molhasse o dedo na água e tocasse na sua língua. Certo, ele falou demais. Ele murmurou demais. Ele falou demais dos outros. Ele conspirou demais. Ele fez tanta coisa que sua língua estava queimando mais do que tudo. E ele pediu que Lázaro molhasse o dedo e tocasse na sua língua, porque o inferno estava ali. Oh, meu Deus, meu Pai, que tempo terrível foi para aquele homem quando passou o tempo de sua jactância, de sua abundância e de sua riqueza. E que tempo triste foi aquele de Lázaro enquanto estava ali mendigando aquelas migalhas. Mas que tempo glorioso era estar agora no seio de Abraão. Que tempo difícil foi para Jó enfrentar aquela lepra, com todos os prejuízos e danos. Mas que tempo glorioso foi o seu último estado, Senhor. Deus, dá que a igreja possa entender isto. Que estas irmãs entendam isto, Senhor. É o tempo que está vivendo, a hora em que está vivendo. Toda dor, toda aflição será esquecida. Há tempo para tudo. Aleluia. Aquela mãe que muito serve é a que fará mais falta um dia. Quem mais serve é que mais faz falta depois. Meu Deus, meu Pai, esse aqui é o problema de muita doença mental, de muita doença nos nervos, de muita doença no estômago, de úlcera, Senhor. Essa preocupação, essa agarração com coisas terrenas da úlcera, provoca úlcera no estômago. E estas coisas têm causado tanta desgraça, Senhor. Meu Deus, que venha aqui um despertamento para este assunto de entregar todas as coisas nas tuas mãos e esperarmos, ó Deus, como Abraão esperou, com temperança, com paciência, se é que ele nos falou um dia, então ele é capaz de cumprir sua promessa. As pessoas impacientes estão dizendo que Deus nunca lhes prometeu nada. Mas agora, Senhor, estamos aqui ancorados
Queremos estabilizar a nossa fé. Queremos, ó Deus, esticar as cordas. Queremos testar aqui, Senhor, o que nos segura em Ti. E agora, ó Deus, que as nossas almas possam estar descansadas em Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu poder. Cuida de nós, Senhor. É uma oração que não deveríamos fazer, porque o Senhor é cuidadoso de nós. Mas cuida de nós nesse sentido. Não deixa que nós sejamos precipitados. Que cada um possa saber o que é entregar um problema para Ti e parar de correr para cima e para baixo, e parar com todo alvoroço, com toda queixa, com toda lamentação, com toda murmuração, com todo falatório, e descansar aquilo nas Tuas mãos, como disse São Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, guia-nos nesta vereda da justiça por amor do Teu nome, Senhor. Senhor, Tu podes agora fazer um impacto terrível contra qualquer doença em qualquer corpo aqui presente. E o Senhor pode dar desejo ao coração que estava em pecado de ser limpo e purificado pelo Teu sangue. O Senhor pode dar desejo para estas mocinhas serem cristãs verdadeiras, esses mocinhos também. Não se mancharem no mundo, não serem impacientes e se precipitarem na mocidade. Meu Deus, meu Pai, o Teu altar está aberto para o arrependido, para aquele que chora amargamente por ter sido tão precipitado em suas atitudes, em suas ações. Senhor, ajuda-nos a esperar com paciência, possuir as nossas almas na paciência dos santos. Nós Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, pela verdade das Escrituras, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Amém. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Toda somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor. Cantem todos, cantem todos. Senhor.
você quer, diga ao Senhor: Senhor, me ajude a possuir a minha alma na paciência dos santos, porque isto é que me faz herdar a vida. Não pense diferente, pense somente assim: vou esperar, vou descansar, vou encomendar aquela coisa a Deus, segundo a vontade dEle. Viu, moça, moço, cada um de nós lembrará você disto amanhã? Em determinados momentos de sua vida você vai se lembrar disto? Talvez você não terá um pastor naquela hora, não terá ninguém, mas Jesus disse: o Espírito Santo te fará lembrar, se é que você está selado com o Espírito Santo. Aqui você ouviu uma coisa que você pode pedir a Deus para selar na tua vida. Senhor, sela isto no meu coração, sela esta paciência na tua palavra, no meu coração, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem alguém doente no nosso meio e quer a oração? Pede o irmão, a irmã vizinha aí para orar por você. Fala: irmã, ore por mim. Irmã, ore por mim que eu estou enfermo. E eu creio na oração, creio na palavra. Você peça aí ao vizinho seu, porque a igreja tem Deus, tem o Espírito Santo. Você pode pedir até o teu marido mesmo. Fala: chegou a hora, chegou o tempo, eu creio. E você pode orar pela tua criancinha também, certo? Amém, glória a Deus. Com os olhos fechados, se você quer, então peça, ore por mim. Se não precisa, não peça. Aleluia, glória a Deus. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? O qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Aleluia. Ele conhece a tua petição. Se o cetro dele foi levantado para você, aleluia. Crê somente, crê somente. Tudo é possível, somente crer. Às vezes a pessoa vem num culto e aquela enfermidade foi terrivelmente atacada pela palavra de Deus. E você, dentro de 72 horas, fica pior, mas a sua impaciência põe a sua cura a perder. Porque se você tivesse paciência, então o seu organismo purificaria o sangue e você estaria livre daquilo depois. Mas quando os sintomas voltam piores, a pessoa não tem paciência e põe aquilo tudo a perder. Aleluia. Agora, o Senhor vem e vindica estas coisas no seu coração, vivifica, e você vê que piorou. Então você está vendo que é um sinal que Deus entrou em ação contra aquela enfermidade.
e por 72 horas você vai somente citando a palavra de Deus para aqueles sintomas, de uma forma verdadeira, real, com fé no coração. Amém. Agora, abençoe um ao outro, e Deus vos acompanhe e vos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. No Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouvir. Eu vivia neste mundo, sofrendo assim nas ilusões, mas o Senhor me tirou do caminho da perdição. Na minha vida um sol raiou, ao meu Senhor um hino novo entoarei. Só tu és digno de todo louvor, do teu amor eu falarei, e este nome será sempre lembrado e nunca mais esquecerei. Eu ando num caminho tão cheio de espinhos, que brilha uma luz, por isso não estou sozinho. Ventos e tempestades, a todos vou vencendo, porque neste caminho a luz vai se movendo. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas, espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, que vai levar muito breve o povo escolhido para viver com Ele eternamente. Pensando nisso tudo, eu consigo vencer, deixando para os lados todo o meu querer, olhando para cima, onde está o Senhor. Eu olho, tenho força do meu ajudador. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega nele tua vida e teus problemas, espera nele, ele é suficiente. Mostrando ao mundo que ele vive e domina
muita gente, que vai levar muito breve o povo escolhido para viver com Ele eternamente. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, que vai levar muito breve o povo escolhido para viver com Ele